Amar a Deus e amar as pessoas, né? Esse é o tema da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil para o ano de 2022, né? Que tema rico, profundo, né? E o lema bíblico nós encontramos aí na primeira carta de João, o versículo 3, capítulo 3, versículo 18: não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Então, saúdo vocês com este lema bíblico: não amar só de palavras, só de boca para fora, mas de fato, de verdade. Mas o nosso tema hoje, como estava ali no título, é sobre guerras e tragédias. Onde está Deus? Mais uma vez, estamos diante de uma guerra, né? De um conflito onde o ser humano usa armas para destruir, eliminar, matar o outro como forma de resolver conflitos. Então, a destruição, o medo, como forma de resolver problemas. Se bem que temos já uma longa história de guerras na humanidade, que as guerras foram sempre aprofundando, criando problemas. Mudam a configuração de poder, mas o ódio, o rancor e várias outras situações que uma guerra provoca, morte, doenças, né? Nossa página aqui trabalha com o tema Bíblia, Espiritualidade e Saúde. Uma guerra destrói a vida, mutila pessoas, luto, morte, destrói o que pessoas levaram uma vida toda para construir. Então, é lamentável que o ser humano não consegue, através do diálogo, essa ferramenta que Deus colocou para o ser humano resolver seus conflitos de forma pacífica, né? E olha que Jesus, no Sermão do Monte, disse: felizes os pacificadores. Então, mas também estamos vivendo a guerra é uma tragédia, mas temos outras tragédias. Aqui no Rio Grande do Sul, vivemos uma prolongada estiagem com incalculáveis prejuízos para todos os setores da economia, das famílias, né? Então, aquelas que já têm problemas financeiros e passam por uma estiagem, a situação fica quase insustentável, né? Tivemos fortes chuvas mais uma vez na região serrana do Rio de Janeiro, onde mais uma vez podemos acompanhar no noticiário a dor, a morte, a destruição, né? Em 2011 eu estive muito presente nessa situação quando aconteceu na região serrana algo bem parecido, né? Onde mais de 1.000 pessoas perderam a vida em Nova Friburgo, em Teresópolis, em Petrópolis. Então agora faz praticamente 10 anos, 11 anos se passaram da última tragédia climática. Mas a pergunta é: onde está Deus? Onde está a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus? A presença de Deus em momentos assim. Onde está? Bom,
nós podemos muito mais contestar algumas formas de pensar sobre isso. Por exemplo, a gente já comentou aqui, tem gente que diz que através de tragédias ou guerras, Deus castiga as pessoas porque elas estão em caminhos errados. E nós exaustivamente dizemos não. Deus não usa guerras, tragédias, esse tipo de sofrimento para trazer alguma mensagem para nós. Tem gente que pensa que isso é uma forma de Deus falar conosco, para a gente ser alertado e mudar de vida. Não. As pessoas cristãs e o cristianismo não pensam que Deus usa guerras e tragédias para falar conosco. Deus usa a sua palavra revelada, escrita, testemunhada nas Sagradas Escrituras, e diz que o nosso modo de viver uns com os outros é um modo de amor, né? E não é da boca para fora, não é um amor só falado, são ações, atitudes. Então, em relação a guerras, a atitude de amor seria que os líderes que decidem fazer guerra, eles deveriam não ser, vamos dizer assim, tão rápido para fazer guerras. Deveria ser incansável. Ninguém deveria promover a guerra. A guerra é resultado de falta de amor. E não estou dizendo que um sozinho é culpado e que o outro é totalmente inocente. Os discursos e as narrativas da guerra sempre vão dizer: aquele é culpado sozinho, eu sou inocente sozinho. Isso é uma outra discussão. Mas em si, numa guerra, para evitar guerras, Deus nos concedeu diálogo. Diálogos, resolver problemas, através, logos, palavra. Não através de armas. Cada vez que o ser humano usa armas para resolver conflitos, ele se mostra pecador. Deus não está promovendo guerras. Então, onde está Deus quando tem uma guerra? Podemos dizer que Deus não promove guerras. É o desejo pecaminoso humano que promove guerras. Para evitar guerras, nós precisamos dialogar para encontrar um ponto de equilíbrio, de justiça. Então, as pessoas cristãs envolvidas em lideranças, onde se toma decisões, elas precisam sempre e durante o tempo inteiro apenas usar palavras, não guerras. Palavras e tomar decisões que sejam justas para todos os povos. Justiça é a palavra que procede como resultado de uma prática de amor. Então, dizer, onde está Deus numa guerra? Deus está na guerra tentando promover no coração da pessoa esta ideia. Mas a decisão não é de Deus, é das pessoas. Porque Deus concedeu para as pessoas a responsabilidade de tomarem decisões. Deus não toma todas as decisões por nós. Isto é um erro que muitas vezes acaba sendo enunciado nas igrejas, em estudos, né? Principalmente quando se resume a espiritualidade cristã num pacote de milagres, né? Que tudo acontece por vontade de Deus, né? Então uma guerra aconteceria por vontade de Deus. Não, guerra é vontade humana, vontade pecaminosa humana. Deus prometeu derramar em nós o seu Santo Espírito. Assim eu acredito.
E assim a gente encontra um ponto de equilíbrio, porque senão nós iríamos dizer que é Deus quem está promovendo a guerra. É nós, os seres humanos, que promovemos as guerras, porque nós temos um desejo de poder, de riquezas, de influência. Então a gente procura se impor sobre o outro. Por isso que o ser humano tem essa corrida armamentista. Isso é o ser humano caído em pecado. Guerra não é vontade de Deus, é resultado do pecado humano. Muito bem. E tragédias climáticas, chuva, seca? Bom, é um pouco mais complicado, né? Ao longo das décadas, dos séculos, sempre houveram, né? Secas prolongadas ou chuvas. A natureza tem uma dinâmica. A criação de Deus é dinâmica, né? Nós cremos que Deus criou a possibilidade da vida, mas nós, pelo conhecimento científico, que é uma possibilidade, né, que nós temos, já sabemos que tudo está em movimento, em transformações, inclusive nosso planeta, né? Então, já naturalmente, a Terra oferece perigos para os seres vivos que aí estão, né? Tem os vulcões que existem, que faz parte da natureza, tem os terremotos, faz parte da natureza, a chuva, o sol, então tudo isso tem. E sempre houve grandes transformações ao longo da formação do planeta e dessas questões todas, né? Então, nós, seres humanos, estamos sujeitos, como outros seres da criação, a esta dinâmica da criação, essa dinâmica da natureza. Então nós dizemos que Deus criou a natureza e ela tem a sua dinâmica, né? Então, algumas coisas vão acontecer. Mas veja, foi Deus quem quis que chovesse muito ou que desse uma seca e que as pessoas perdessem assim a vida? Vamos dizer, em determinados momentos, mesmo que se não houvesse nenhuma ação humana, haveria essas transformações. Mas veja, nós seres humanos temos nossa parcela de culpa por causa da forma como nós nos organizamos em relação à dinâmica da natureza. Algumas coisas são inexplicáveis, porque Deus permitiu que crianças morressem, ali pessoas. Eu me lembro que em 2011, de uma família, só uma pessoa ficou sobrevivente, e a única coisa que ele tinha ali da família, claro, a memória das pessoas, mas tudo ficou soterrado. Apenas uma foto 3x4 de uma das filhas. Uma imagem que está gravada na minha vida. Eu fiquei muito comovido, muito impactado com aquela pessoa o senhor não era uma pessoa bastante jovem, mas que tinha família, né, filhos, e só ele sobreviveu. E a única coisa que ele tinha em mãos de toda a família dele era uma foto 3x4 de uma das filhas. Foi muito impactante. Histórias semelhantes ali vocês assistem aí nos noticiários. Mas por que Deus? Onde estava Deus? É uma pergunta difícil. Não tem uma resposta simples e fácil para esta pergunta, né? Nós já conversamos no início do ano passado sobre esses assuntos, né? Por que Deus não operou um milagre? Essa pessoa merecia isso porque era pecador? Não é assim. Tem um acidente lá numa história bíblica, a Torre de Siloé, e pessoas faleceram
e tinha o pessoal ali em volta, e Jesus perguntou: vocês acham que os que faleceram são mais pecadores do que os que não faleceram? Então, não é isso. Não é uma tragédia, não é castigo de Deus, uma chuva forte, uma seca prolongada. Não é um castigo de Deus, assim eu entendo, a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Pode haver textos na Bíblia onde até você pode lê-lo isoladamente e chegar a essa conclusão, né? Especialmente no Antigo Testamento, né? Na Antiga Aliança, temos alguns textos bem mais explícitos sobre que se uma pessoa é pecadora, então Deus a castiga com algum sofrimento. Mas a partir de Cristo, não é mais assim. Se a gente ler os evangelhos, vamos ver com toda clareza que sofrimento não é a maneira que não é, Deus não usa sofrimento para castigar ou corrigir, purificar pessoas. São partes da natureza e fica difícil, de fato, a gente precisa ser humilde e dizer que a partir da fé também não temos todas as respostas para tudo. Temos que confiar em Deus, que mesmo acontecendo uma tragédia, Deus se faz presente na vida e na morte, no consolo, né? É muito triste, é difícil mesmo. Mas o que nós podemos fazer? Essa é a pergunta que é para nós. Não adianta nós mexer em coisas, em mistérios, cujas respostas não estão reveladas, não estão dadas. Mas então nós temos que lidar com as respostas que estão dadas. E qual é a resposta que está dada? Que a partir da fé em Cristo nós devemos agir com amor. Então, sermos solidários para mitigar sofrimentos que foram inevitáveis, estar junto, caminhar junto, ouvir, né? Ouvir de uma forma especial, né? Porque essa pessoa está de luto, ela está numa situação difícil, financeira. Então, como é que a sociedade pode se organizar para reerguê-la? E nem sempre a sociedade faz isso, né? Muitas vezes essa pessoa depende de um bom coração de um ser humano lá que decidiu ajudar. Isso também é importante. Mas a sociedade toda precisa se organizar. Que quando nós somos um corpo, quando um membro está sofrendo, todo o corpo trabalha para ajudar aquele membro a se recuperar. Assim deveria ser uma sociedade, especialmente ainda quando se fala muito que nessa sociedade a maioria é cristã. Nem sempre damos bons exemplos. Mas outra coisa que podemos fazer é também ver como nós nos organizamos no sentido de não nos colocarmos em risco. Então podemos evitar muitas coisas. E aí a gente tem que se acercar de conhecimentos, de boas práticas políticas, urbanas, também em ambiente rural, porque essas são nós que decidimos. Essas coisas somos nós que decidimos. Como vamos organizar uma cidade onde as pessoas vão morar para diminuir o máximo o risco? Isso é uma coisa, nós somos responsáveis. É como na guerra, tem certas coisas, não é culpados a pessoa que morreu ou a família que foi morar em tal lugar. Nós estamos falando do todo da sociedade. Nós não podemos culpar uma pessoa. É a dinâmica como nós vivemos e como nós nos organizamos. Nós temos que pensar mais na coletividade, como organizar, para evitar que pessoas estejam em risco. E quando acontece, por exemplo, uma seca, como está aqui no Rio Grande do Sul, onde pessoas perderam toda a sua planta e vão ter um ano muito difícil, como a sociedade pode fazer com que essas pessoas tenham a vida digna garantida?
enquanto que ela não conseguiu colher nada, enquanto que ela vai ficar endividada, né? Mas a nossa sociedade é assim. Tem setores que ainda enriquecem mais com o sofrimento do outro. Eu vi isso muito claramente quando aconteceu em 2011 as tragédias lá no Rio de Janeiro. Algumas pessoas se organizam e se aproveitam da fraqueza, da dor, do sofrimento do outro. Então, muitas coisas que existem na sociedade, elas não são vontade de Deus. Elas são resultado da nossa falta de amor, resultado da nossa falta de busca pela justiça do reino de Deus. Pessoal, isso que eu queria falar hoje, né? Primeiro dizer assim sobre onde está Deus em relação a guerras e tragédias e os sofrimentos que elas causam. Isso não é vontade de Deus. Isso é, em muito, resultado da nossa prática enquanto sociedade, enquanto seres humanos. Sim, tem coisas que de fato independem da nossa prática. Elas acabam acontecendo, né? E a essas é um pouco mais difícil. Pô, por que Deus não evitou, etc e tal? É bem difícil, não tem uma resposta certa, exata para isso, né? Muitas vezes acontece milagre. Eu vejo milagre nos hospitais onde eu visito todos os dias e de repente não acontece. Esse é um mistério para o qual, já chama mistério, não temos uma resposta exata, né? Tem gente que procura resposta exata. Ah, não recebeu milagre porque não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo. Aí apresenta algumas receitas. Não, isso não funciona assim, né? Porque hoje não podemos, a partir de Cristo, a gente não adquire a graça de Deus através de receitas. É pela confiança, pela fé. Então, nós somos salvos pela fé, não através de práticas de receitas, né? Então, que Deus possa te abençoar, querido irmão, querida irmã, então derramar sobre vocês, sobre mim também, porque todos nós precisamos, o seu Santo Espírito, para que nós consigamos, no ambiente onde nós estamos, produzir amor de uns para com os outros, porque daí a chance de a gente viver bem, ela aumenta muito. Então, que o amor esteja com vocês, agora e sempre. Amém.